Oi, boa tarde. Como vão todos? Voltei. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa conversa de ontem. Né? Se algumas pessoas se lembram, ontem eu apresentei o canal do YouTube para vocês, o Viva Sem Estresse, ou pelo menos Tente, onde nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados à psicologia, a bem-estar, à qualidade de vida, à saúde emocional. O foco é sempre saúde emocional. E quem me conhece sabe que eu já trabalho com esse tema há muitos anos. Bom, enfim, dando continuidade, eu prometi para vocês então que o nosso tema inicial, o tema inicial dos nossos encontros, das nossas conversas, seria o quê? Gerenciamento de crise em momentos de confinamento, ou seja, momentos que todos nós estamos passando, inclusive a mamãe aqui. Então, dentro desse tema, gerenciamento de crise em momentos de confinamento, eu vou tratar hoje de um assunto importantíssimo, que é sobre pensamento automático negativo. Como administrar este pensamento automático negativo? Como evitar ter este pensamento? Como é que a gente pode fazer isso? E por que é tão importante tratar desse tema aqui? Porque esse pensamento automático negativo, ele é responsável por uma série de problemas, inclusive é responsável pelo estado de ansiedade, tensão e tristeza muito grande. E geralmente são estados de tensão, de tristeza que vêm, a gente não sabe de onde, ok? Então é importante vocês escutarem aqui a minha conversa, prestar atenção. Provavelmente algumas pessoas já sabem desse assunto. Meu papel aqui é só sugerir que vocês vejam este tema com um pouco mais de atenção. E quando eu falo um pouco mais de atenção, é porque realmente nós estamos vivendo no momento onde nossa percepção, onde nossa atenção está difusa. Nós temos preocupação na área médica, na área da saúde, na área econômica, na área profissional, na área pessoal, enfim. A nossa atenção está sendo super sobrecarregada. E nesse sentido, então, cabe aqui falar sobre o tal do pensamento automático negativo. Antes de falar do pensamento automático negativo, definir ele, vamos pensar o seguinte: o que significa a palavra pensamento? Já parou para pensar? O que é pensamento? O pensamento a gente pensa. Ok. Então vamos lá, uma definição rapidinha. Pensamento: ato ou efeito de pensar. Aquilo que se pensa. Ok, muito bacana. E o que são, então, pensamentos automáticos? A palavra já fala. Automático é uma coisa que ocorre de uma maneira compulsória, uma maneira compulsiva, sem que você tenha algum tipo de controle no primeiro momento. Você não tem controle. O pensamento automático são pensamentos que surgem da nossa mente sem nenhum tipo de reflexão. Eles têm vontade própria. Esses pensamentos voluntários chegam e você vai responder esses pensamentos voluntários com algum tipo de comportamento, com algum estado de humor, e eles simplesmente aparecem. Quer ver? Vamos pensar num pensamento automático. Esse pensamento automático pode ser tanto positivo quanto negativo. Vamos pensar no pensamento automático. Eu tenho um chute aqui agora, deu uma tremilicada assim, mas tudo bem, né? Vamos lá. Vamos pensar no pensamento, é ótimo, né? Vamos refletir sobre o pensamento automático positivo. Então, todos nós estamos observando que os dias estão lindos, né? Eu conversei com uma amiga ontem, muita gente já conhece essa amiga, Márcia Brandão, e nós estávamos comentando que dias lindos, né? Que nós temos tido, né? Lindos. E a gente aqui está em confinamento, a gente não pode ir para a praia. Então, um pensamento automático, que você possa vir a ter ao abrir a janela e dar de cara com aquele sol lindo, aquele céu maravilhoso. O que você pensa? Eu, particularmente, tenho um pensamento automático que é: puxa, a praia deve estar
tão linda, deve estar tão gostosa, até porque não tá aquele calorão, né? Isso é um pensamento automático, ele vem, ele tem vontade própria, ele vem sozinho. E você, é interessante desse pensamento automático, que ele chega para você e você responde a ele de uma maneira inconsciente. Depois você até vai refletir sobre aquilo, mas no primeiro momento você se coloca à mercê dele, tá? Outro, vamos lá, depois de uma aula de academia forte e tal, aquelas pessoas que gostam de beber cerveja, por exemplo, muitas pessoas gostam, pensa assim, uma cervejinha gelada. É um pensamento que você controla? Não, você não controla. Aquele prosecco, você controla? Não, você não controla. Ele vem para você. É um pensamento positivo. Ok, que venha. Aquele aroma, aquele feijãozinho gostoso passando aqui assim, né? Você sente, gente, que feijão legal. Além das memórias afetivas que vem junto desse aroma do feijão, vem aquelas, uma hora do almoço, tem que almoçar, na hora de comer. É um pensamento que você vai parar e racionalizar? Não, ele vem. Ele tem vontade própria. Beleza. Quando esse pensamento automático ele é positivo, ele é normal, normal não, quando vou trazer aqui essa questão da normalidade ou anormalidade, não é o caso. Isso é uma conversa que a gente está tendo. Beleza, tudo bem. Agora, nós estamos passando por um momento de crise, muita crise, cada um na sua. Umas pessoas respondem de uma forma, outras pessoas respondem de outra forma. Umas pessoas são mais resilientes, outras não são tão resilientes. Umas pessoas são mais preocupadas, outras são menos preocupadas, e assim vai o caminho. Então, cada um com seu cada um. Mas, de uma maneira geral, tanto aqueles que são mais inquietos, mais racionais, mais céticos, mais felizes, mais alegres, mais depressivos, todo mundo está no mesmo barco. E é óbvio que no estado de confinamento, esses pensamentos, essas preocupações, elas afloram de uma maneira muito mais significativa, até porque você está fora da sua rotina, você não está trabalhando, você não está podendo ir ver a sua mãe, você não está vendo você vê poucas pessoas, você não consegue falar com os seus amigos, você não consegue abraçar os seus amigos. Enfim, é uma situação sui generis, essa que nós estamos passando. E aí, eu quero chamar atenção num pensamento, então, automático negativo. Que esse danado desse pensamento automático negativo, ele vem assombrando as pessoas de uma maneira geral. Alguns menos, outros mais. Isso vai depender do tipo de pessoa e pelo momento que essa pessoa está passando. Tá bem? Eu não tenho pensamento automático negativo. Tenho, deve até ter. Mas talvez ele não te mobilize tanto. Você tem aí recursos para poder dar conta dele. Ótimo, que bom. Por favor, permaneça assim e auxilie os outros a agirem dessa forma. Mas caso você tenha esses pensamentos negativos automáticos e você não esteja conseguindo lidar com eles, essa conversa aqui está valendo a pena. Então vamos pensar, o que seria um pensamento automático negativo? Pensamento automático nós já falamos. Pensamento é uma coisa, um ato de pensar. O pensamento automático é um ato de pensar de uma forma automática. E quando eu falo uma forma automática, ela é relativamente o quê? Inconsciente. Eu não tenho muita noção disso. Eu não tenho muito controle sobre esse pensamento que me assola de vez em quando. Sem vergonha. Aquele grilo na tua cabeça que você... E aí você responde. No caso do pensamento automático negativo, você responde como? Como é que você vai responder no caso de um pensamento? Como é que o seu organismo responde quando você tem um pensamento automático negativo? De que forma? Você vai ficar deprimida. Você vai, primeira coisa que você vai fazer, você vai ficar angustiada, com ansiedade. Isso é o porta para os transtornos todos da vida aí. Você vai ficar com ansiedade. Depois da ansiedade, aí você pode desenvolver uma depressão, angústia, tristeza, sentimento de isolamento, e a coisa vai crescendo, você acaba aqui sendo tomado por
toda essa gama de pensamentos negativos e isso mobiliza você. E quando te mobiliza, não mobiliza só mobiliza você de uma maneira completa. A sua fisiologia é mobilizada por esses pensamentos automáticos negativos. A sua psique é mobilizada. E se a sua psique é mobilizada por esses pensamentos automáticos negativos, certamente a sua fisiologia ela estará comprometida. E se ela ficar comprometida, necessariamente a sua imunidade vai baixar. Então, quando você fala em imunidade, a pessoa é autoimune psicologicamente, ela também, consequentemente, ela é autoimune de uma maneira organicamente falando. Então é muito importante a gente se ater a esse danado desse pensamento automático negativo. Então vamos pensar aqui. Vamos lá, vocês aí e eu aqui. Me diz aí, vamos pensar num pensamento, num exemplo de um pensamento automático negativo da atual conjuntura. Crise, daquele vírus que eu não posso falar o nome, senão o YouTube corta meu barato aqui. O que você vai pensar? Bom, euzinha aqui, humildemente, pensa assim: nossa, o mundo vai quebrar, as pessoas vão ficar doentes, todas, né? Como é que ficam as pessoas de mais idade? Né? Aí vem aquela preocupação, tem respirador para todo mundo? Não vai ter respirador. Aí olha meu pensamento negativo, não vai ter respirador para todo mundo. E os governantes vão se entender? Não, os governantes não vão se entender. Ou seja, é um caos. É um caos. Até porque você escuta num determinado momento um comentário sobre uma situação, né? Uma situação atual. E aí, no outro local, você escuta outro tipo de comentário. Então, assim, uma sugestão inicial para você tentar administrar os pensamentos automáticos, porque veja bem, o pensamento automático negativo, ele é seu. Ele não está lá no vizinho, não. Ele é seu. Ele é seu. Ele está dentro da tua cabeça. Ele é seu. Ele está dentro da sua cabeça.